e colaborar, participar também. 10h48, vamos agora conversar então com o Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco. Bom dia, Gerardo. Bom dia, é uma satisfação estar falando com vocês e apesar de tudo que está acontecendo. Sim. Obrigada por participar também nesse momento, para a gente tentar refletir um pouco, entender, né, a possível origem dessa tragédia, porque eu falava agorinha mesmo sobre a atuação do Ministério Público, que já vinha alertando as autoridades, a Prefeitura, sobre essas irregularidades na região, né, que atingem o ambiente e também as pessoas, né, diretamente. E aí eu queria saber como é que o senhor avalia, né, até que ponto essa irregularidade, essa desordem, esse descontrole, ele favorece para a tragédia que nós estamos vivendo hoje na Muzema. Bianca, Fred e ouvintes, não é novidade para ninguém, né, que existem essas construções, esses deslizamentos, as chuvas de verão, tudo isso já vem de muito tempo nos incomodando. E as cidades só fazem crescer e o Brasil, nas últimas décadas, se desenvolveu e alguns defendem as suas realizações na área de evolução, né, do Brasil, sob todos os aspectos, mas na área de ocupação desordenada das nossas grandes cidades, espera-se que, se o país está se desenvolvendo, então também essas áreas estão sendo reduzidas. Mas só que o que ocorre é o contrário. Então, ao longo das últimas décadas, isso só tem crescido. As comunidades têm avançado em várias regiões, não só as regiões de encosta, mas você vê o que acontece o que aconteceu com a Avenida Brasil, por exemplo, né, que foi praticamente tomada as regiões em torno da Avenida Brasil. E isso não é só no Rio de Janeiro. Então, nós temos tido essa evolução constante. Ao invés de, a cada ano, nós reduzirmos 10% da população que mora em áreas de encostas, em áreas não sob o ordenamento urbano, isso tem, ao contrário, está aumentando. Essa incoerência, ela não teria outra solução, outro destino, senão as tragédias. Isso é uma questão apenas de tempo, porque essas obras são feitas sem a boa técnica de engenharia, em locais, às vezes, de difícil construção, mesmo usando a técnica. Essas áreas são de tão difícil construção que os terrenos ficam disponíveis, porque quem quer construir direito vai ter que gastar muito, então o terreno fica ali meio que ocioso, e aí existe a ocupação irregular e a construção mal feita. Então, eu compreendo que seja um problema extremamente grave, profundo e estrutural do Brasil, mais do que do Rio de Janeiro. Claro, o Rio também é responsável, a cidade do Rio, o estado do Rio, mas o governo federal também, mas assim, a sociedade brasileira se acomodou a ter essas comunidades, virou até um ponto turístico, quando na verdade nós não deveríamos nos conformar em ter essas comunidades construídas em áreas de risco, não só pela questão do risco, né, da vida das pessoas, mas também a vida das pessoas está em jogo porque essas áreas são tão atípicas, sem infraestrutura, que elas acabam se tornando guetos de violência, de violência organizada, de crime organizado. E o Brasil, infelizmente, com muita dor, se conformou e incorporou na sua cultura de que essas comunidades, elas são normais, e não é normal. As pessoas que moram lá, nós as amamos, mas essas comunidades são um risco para elas. Professor, vou interromper um minuto, porque a gente tem nesse momento as imagens em cadeia com a TV Globo de uma pessoa sendo resgatada. Ela já está na maca, a gente não sabe o estado de saúde, se essa pessoa está com vida, mas os bombeiros, as equipes de resgate conseguiram tirar debaixo dos escombros mais uma pessoa, mais uma vítima desse desabamento dos 2 prédios, e essa vítima já está sendo levada numa maca para um local ali já embaixo de onde estão os escombros, né, um local mais afastado,
e agora a gente vai acompanhar de perto para saber se há ainda possibilidade dessa pessoa estar viva, né? Se ela foi resgatada com vida ou não. E já há, pelo menos por enquanto, a confirmação de 2 mortos e 5 feridos, e ao menos 5 feridos, e essa, então, uma nova vítima que foi retirada agorinha há pouco dos escombros. Há um trabalho muito minucioso feito por cães farejadores, ainda na tentativa de ouvir vozes, né, ouvir pedidos de socorro, porque está muito recente. Esse caso aconteceu por volta de 6h30 da manhã, e agora há uma equipe maior também no local, já com homens, inclusive, do Exército, a polícia ajudando, fazendo a contenção ali, e os bombeiros atuando em campo ali, bem próximo aos escombros. Então a gente está de olho nessas imagens, a gente vai descrevendo para você também, e daqui a pouquinho as nossas repórteres que estão um pouco mais afastadas, né, claro, não conseguem ver de perto esse resgate, porque tem um cordão de isolamento, a gente está vendo, eu repito, essas imagens do alto, do helicóptero da TV Globo. As nossas repórteres já vão poder constatar o atendimento a essa vítima que foi retirada agora há pouco dos escombros. 10h54, nós já temos? Ainda não. A reportagem, então, já acionada direto da Muzema. Então vamos continuar com o professor Gerardo Portela. O Frederico Goulart tem perguntas. Professor, o senhor citou agora há pouco a questão da técnica de engenharia, né? É errado a gente imaginar que muitas das construções que nascem ali na Zona Oeste, naquela área da atuação da milícia na região, pode ter sido levantada, pode ter subido sem o uso de material adequado do ponto de vista estrutural, material de obra, eu estou falando, as condições desses prédios podem estar em mais risco por causa disso, né? Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão e se isso também tem que ser foco da investigação, na sua visão. Não, a investigação ela vai coletar os dados, amostras, já devem estar sendo tiradas imagens do local e eles vão descobrir exatamente qual foi a falha estrutural aí, a falha de construção. Agora, construir sempre requer técnica. Então, se você não tem técnica, você não vai fazer um custo otimizado, você vai gastar demais e não vai ter qualidade. E também existe a questão da segurança, obviamente. Então, você tem normas técnicas para você construir. E essas normas passam por características de concreto, características de armação, que são os ferros, né, os metais que fazem parte do concreto armado. Então, tudo isso requer um conhecimento de engenheiro, né, de engenharia. Esse projeto tem que ser aprovado, tem que passar pelo crivo das autoridades, por diversos pontos de vista, não só da parte estrutural, mas também da parte ambiental, da parte também de segurança contra incêndio. E se uma construção é feita de uma maneira irregular, ela não passa por nada disso. Então, às vezes alguém tem uma experiência de fazer uma construção rudimentar e vira um pedreiro bem experimentado com a prática, mas dali ele começa a construir um pouco mais e já acha que pode construir um prédio. Sendo que até os engenheiros, eles percorrem etapas no aprendizado da construção para chegar lá ao nível de construir. Professor Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de risco, nós temos aqui uma fala de uma das testemunhas, né, de uma das sobreviventes, que nos chamou a atenção. Ela conta como que foi o desabamento, né, como que ela observou o exato momento do desabamento. Vamos ouvir. Eu vim morar aqui agora, eu tenho um mês morando aqui. Caiu assim, como se fosse uma implosão, de cima para baixo. Despencou de uma vez só, como se fosse realmente uma implosão. Isso indica algo? Pode contribuir de alguma forma? Pode ser um afundamento do solo ali, né? O solo tenha se tornado sem resistência pela presença excessiva de água acumulada, sem ter como escorrer. Ou numa região que aí precisava de um estudo, né, de geotecnia para poder avaliar se aquela região tinha condições de sustentar um prédio com aquele peso. Tudo isso faz parte de um projeto e também de uma construção dentro da engenharia. Então, essa narrativa dela de que caiu de cima para baixo, mostra que não foi uma barreira, né,
que se jogou sobre o prédio. Pode ser essa a percepção que ela tenha tido, mas que alguma instabilidade no terreno fez com que houvesse algum dano, algum pilar de sustentação ou viga, e aí, quando um dos pisos cai, é um efeito dominó, porque ele vai sobrecarregar o piso de baixo, que vai sobrecarregar a estrutura principal, que aí, uma vez rompida, não tem mais jeito, os pilares vão se rompendo, porque só vai acumulando a carga para os que ficam. Então, rompe o primeiro pilar, acumula a carga para os demais, e assim fica impossível manter o prédio de pé. Uhum. Professor Gerardo Portela, muito obrigada por contribuir aqui com a nossa programação. Bom dia para o senhor, apesar de tudo. Obrigado, Bianca, Fred, que possamos pensar e refletir muito sobre a nossa cultura de segurança, porque são muitos acidentes. Muito obrigado pela oportunidade. Gerardo Portela é especialista em gerência